Meu nome é Aldo Eusébio, do Manual do Conhecimento. Quero agradecer a você que está compartilhando o nosso trabalho, um trabalho com fidelidade, bem próximo ao real. Não fazemos com a melhor perfeição porque muitas coisas já não existem mais na cidade. Hoje, nós vamos trazer para você o conhecimento da Casa de Taipa. Eram casas das pessoas que usavam o que tinham. Nós tínhamos aqui bem próximo a barreira do Rosário, o barro para fazer a casa, tínhamos os manguezais e as matas para tirar as varas e os caibos para fazermos as casas. Havia certos segredos e certos cuidados. A Casa de Taipa procurávamos tirar madeiras linheiras e a madeira tinha que ser de preferência tirada na lua cheia. Motivo pelo qual, quando uma casa era feita com madeira que era tirada fora do período de lua cheia, ela apodrecia com facilidade e não passava um ano. Mas quando a madeira era cortada pela lua cheia, a casa durava bastante. Teve casa que durou 10 anos, Casa de Taipa. Então, como era feita? Colocava-se linhas marcando onde ia passar as madeiras, os caibos, fazia-se o esqueleto e envarava. O que é envarar? É colocar varas de caibo a caibo. Depois que estava toda envarada, conseguíamos comprar ou carregar o barro da barreira, amassar com os pés, fazer uns bolões e começava encaixando aquele bolão entre as ripas que eram ali pregadas. Então, nós botávamos todo o barro nas paredes e esperava secar um pouco. Quando ele secava, nós íamos trabalhar em fazer a coberta. A coberta poderia ser feita de capim, que era mais construído assim na área interiorana, no interior de Pernambuco. Eram feitas cobertas de palha de coqueiro. Mas haveria um segredo. Qual era o segredo? Comprávamos as palhas em Rio Doce e vinha o cavalo com o cambiteiro trazendo as palhas. 300, 200. Quando chegava em casa, cortava-se a parte grossa da palha, chamada cangocho, e depois cortávamos a ponta da palha. Naquela época se chamava rabo da palha. E começávamos a quebrar. O que é quebrar? Quebrar era colocar ela um pouco inclinada, colocava 3 para um lado, 3 para outro, 3 para um lado, 3 para outro, até ficar uma palha só. Aquela palha era colocada em cima das madeiras de coberta e amarrada com um cordão barbante. Depois de certo tempo, vinha o embuçador. O que é o embuçador? Era aqueles homens que tinham a prática em fazer com rapidez, enchia a mão de barro fino, não era aquele barro grosso, era um barro fino, e tampava todas aquelas brechas. Depois que eles tampavam a brecha, esperavam um certo tempo para poder colocar o reboco em cima do embolsamento. Também tinha outro serviço para fazer, era o chão de barro batido. Batia-se o barro molhado, quando ele secava, ficava aquele barro forte. E assim era feito essas casas, porque nós tínhamos com facilidade a madeira, a palha e o barro. E a classe operária trabalhadora, eles faziam suas próprias casas. A vila de Olinda era composta de muitas casas assim. Depois, com o tempo, surgiu o telhado de zinco, que na época não chamava telhado de zinco, era de frande, mas era zinco. Com o tempo, foi surgindo outras casas, moradores ajudavam os outros. Nós temos um morador antigo, que era chamado Seu Tiago, um homem inteligente, aconselhava muitas pessoas, e ele tinha uma barraca. Nesse local aqui, onde tem esse portão, era uma barraca. Em frente era uma descida, chamava-se o Beco da Macaíba. Muita gente já ouviu falar no Beco da Macaíba. Ainda existe o Beco da Macaíba hoje. Com o decorrer do tempo, foi surgindo mais moradores. Então surgiu uma senhora parteira, inclusive o parto de minha mãe comigo, foi ela quem fez.
e nós a chamávamos de mãe. Então o nome dela era Isabel e eu a chamava de Mãe Isabel e dava a benção a ela também. Toda vez que eu a via, onde a via, às vezes ia na casa dela, a benção Mãe Isabel, ela dizia: Deus te abençoe, meu filho. Como é maravilhoso, né? Ouvir uma palavra dessa, né? A Mãe Isabel, ela morava nesta casa aqui, que hoje foi modificada, não é mais assim, era uma casa muito diferente dessa. Mãe Isabel partiu para a glória. Nós vimos também, mais adiante, havia um beco que iria sair na avenida principal, lá embaixo, chamada Estrada de Paulista. Então, era o beco de Dona Coló. Hoje já não existe mais. A descida do beco de Dona Coló foi construído e hoje encontra-se assim, nessa condição que vocês estão vendo. Beco de Dona Coló. Eu a conheci pessoalmente. Gente boa, gente da melhor qualidade, né? Havia também na cidade de Olinda um homem que trabalhava na prefeitura de Olinda. Qual era a função dele? Acender as luzes da cidade, das ruas. Agora, o incrível era que naquela época havia lampião, havia candeeiro de gás e surgiu a corrente elétrica, 110, era 110 volts. Hoje em outros estados ainda é, mas aqui não é mais, é 220. Então esse homem, ele acendia as lâmpadas. A cada 100 metros, mais ou menos, tinha uma lâmpada comum. Ele vinha para acender aquele serial de lâmpadas. A cada 100 metros, uma. Tinha 2, 3 a cada 100 metros, ele vinha com a vara e acendia. E ele era conhecido como Seu Pequeno. Seu Pequeno era o eletricista. Não era bem o eletricista, era o acendedor de lâmpadas. Aqui ao lado da casa de Seu Pequeno, tinha um beco, que ainda tem, chamado Beco do Pavão, que com o tempo o pavão perdeu o nome e ficou Beco de Zé do Mato, porque ele morava na casa aqui na descida e colocou a barraca no meio da rua, barraca já de alvenaria. E ali aquela barraca passou muitos anos, até que com o tempo reformaram o beco, tiraram a barraca, não é mais Beco do Pavão, não é mais Beco de Zé do Mato, agora já tem outro nome. A casa de Seu Pequeno, ela continua até hoje. Nós vimos também outra casa que havia de lado da igreja de São João, que era a casa de Luiz Romão, que trabalhava no juizado de menores da cidade de Olinda. Era responsável por alguns atos que os menores viessem a cometer. Conheci também o Luiz Romão. Ao lado da igreja de São João, tinha a casa de Manuel Eusébio. Ele vendia banho também, com o tempo. Manuel Eusébio era meu avô e eu morei e passei parte da minha infância nesta casa. Ao lado desta casa, tinha a casa de Dona Noca, a mulher que tinha uma cacimba e que fornecia água para as pessoas. Muitas pessoas tinham suas próprias cacimbas. Então, nós descendo para o Amparo, nós vamos encontrar esta casa. Era de Dona Aurinha. Dona Aurinha era uma senhora que ela tinha diversas utilidades. Como assim? Ela fazia roupa de anjo e alugava as roupas de anjos para as crianças que iam à procissão. Pelo carnaval, ela fazia roupa de palhaço e alugava para as pessoas brincarem o carnaval. E qualquer evento religioso, ela estava ali para fazer as fantasias, fazer os trajes, fazer muitas coisas. E era assim que ela vivia. Dona Aurinha também partiu para a glória. Ficou sua família, ficou uma família dela que é muito conhecida na cidade, que também partiu. Aurinha do Coco morou também nesta casa. Observem o telhado da casa de Dona Aurinha. O telhado da casa de Dona Aurinha era tripsitelha. O que quer dizer uma tripsitelha? Tripsitelha, ela tinha um frontal largo, tinha uns complementos de tijolos, 2 que imitavam telhas, e o terceiro era a própria telha, com o biribite. O que é o biribite? O biribite era o acabamento que se dava de uma telha para outra com argamassa direitinho, bonitinho. Hoje já não tem mais isso, já não existe mais isso. Ninguém sabe nem o que é um biribite, um tripsitelha, um eira sem beira. Mas tudo isso nós vamos explicar no decorrer do nosso trabalho,